pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante para a nossa atualidade, que é a questão da desigualdade de gênero. Nós somos totalmente diferentes, homens de mulheres, e como a gente se portar, como nos relacionar, principalmente para quem tem uma vocação para o matrimônio, que entra tanto em contato com essas diferenças. A primeira coisa que seria bom a gente ter uma dimensão clara é a questão da autoridade. O que é autoridade? Como é a expressão disso? Bom, Deus constituiu uma ordem na criação, né? Ele colocou uma ordem porque Deus é um Deus organizado, Ele não é bagunçado. Mas as autoridades não expressam condição de superioridade ou inferioridade. As autoridades, elas são fontes de poder. Isso que significa a palavra autoridade, é uma fonte de poder. E poder é poder, ou seja, se eu tenho poder de algo, significa que eu posso algo. O poder no nível do substantivo, ele é exercido pelo poder no sentido do verbo, né? Então, se eu tenho um poder, é porque eu posso determinados fins. Eu tenho que usar o meu poder para poder ajudar as pessoas. Então, é sempre nessa dinâmica. Por exemplo, existem várias autoridades instituídas. Uma pessoa que tem um poder político, ela tem uma autoridade para exercer coisas que talvez pessoas da ordem civil normal não teriam. Então, esse poder é um acréscimo, mas a nível de serviço é mais exigido. Ou, por exemplo, né, num exército, existem autoridades, né, na hierarquia. Porque o que está mais elevado, né, por exemplo, ele direciona as atividades dos outros combatentes. Imagina numa guerra onde ninguém tivesse poder, ou autoridades todas difusas. Como é que seria, então, a questão de guerra, né? Então, também tem que estabelecer essa ordem, mas a quem tem mais, é mais exigido também. O engraçado é que a nossa sociedade está tão numa busca exagerada pela igualdade a todo custo, aquela coisa toda, que perde-se as referências de autoridade. Só que nós temos que ter as referências de autoridade, porque são as pessoas que podem exercer algo ao serviço do bem comum. Por exemplo, numa sala de aula, um professor, ele tem autoridade sobre os alunos. Ele é uma fonte de poder, que é do ensino da matéria que ele exerce. Então, os alunos também têm que ver no professor essa autoridade e impor também essa questão do respeito, dos limites. Mas hoje a gente vive também numa sociedade em que fala que o ensino não tem que ser com autoridade, né? Que o professor é só um mediador porque o aluno já sabe as coisas, ele vai aflorar o conhecimento. O que não tem nenhum sentido. O aluno vai para a escola para aprender algo, para poder absorver, né, as questões ali das matérias em geral. Então, o professor, ele tem uma autoridade nesse sentido. Assim como, por exemplo, no hospital, um médico, ele também tem uma autoridade pela ciência médica. Então, ele tem ali também os pareceres médicos que outras pessoas talvez não teriam. Nós temos que entrar em conformidade com as dimensões de autoridade e também de desigualdade. Por exemplo, Aristóteles tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. Isso é uma coisa muito engraçada, igual eu estava conversando com uma pessoa um tempo atrás e que ela me falou, né, que uma menina tinha ficado revoltada porque ela estava indo para a faculdade e que ela chegou atrasada e ela não podia estacionar o carro numa determinada vaga porque ele era do professor da instituição e que ela achou um absurdo porque tinha que ter vagas para todos. Todos têm acesso a todas as vagas e não sei o quê. Mas é muito louco isso, sabe? Porque, assim, o professor, ele teve uma carreira, ele estudou, sabe? Ele fez mestrado, doutorado, pós-doutorado. Será que o mínimo, será que ele pode ter direito, que é uma vaga de um carro, ele não tem esse direito? Sabe? Olha só todo o sacrifício que ele teve de sua vida para poder estudar, para aprender ali, para poder passar pela ciência, né, tudo o saber. E uma menina que, assim, nem tem nenhuma formação, assim, tá começando a vida acadêmica, acha que ela pode também ter o mesmo direito da vaga do carro do que o professor. E é porque a gente está tão em choque nessa questão da igualdade e que a gente quer tudo igual a todos, mas o mérito do professor, sabe, de ter pelo menos a vaga dele ali garantida, ele não pode mais ter, sabe? Então a gente tem que entrar em conformidade das desigualdades, que é claro que uma pessoa que tem um caminho assim de doação e de serviço e que tem uma carreira ou tem uma vida muito mais com empenho ali do que outros, ele tem um direito, é um direito dele, sabe?
Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é que a autoridade não é autoritarismo. Uma pessoa que usa do autoritarismo para conseguir os seus objetivos são pessoas totalmente assim inseguras, que não têm domínio de nada e precisam de usar de força para alcançar algo. Mas igual Jesus, né, na Bíblia várias vezes falam, né, que Jesus ele pregava como quem tem autoridade. E Jesus nunca obrigou ninguém a ser seu discípulo ou forçava as pessoas ao seu seguimento. Ele simplesmente falava aquilo que ele vivia, ele arrebanhava, né, pela sua conduta, ele mesmo mostrava pelas suas atitudes a sua autoridade. Então também tem que deixar isso bem claro, né, que tem muitas pessoas que acham que autoridade é autoritarismo, e não, né. Então, por exemplo, igual os pais, eles têm uma autoridade sobre os filhos também, né, mas não pode ser, por exemplo, de forma autoritária. Uma pessoa que exerce um poder não pode ser autoritário, né, ele tá ali para poder administrar, mas sempre a partir do que ela mesma mostra com a sua vida, com seu testemunho, etc. Lá no vídeo sobre qual olhar você está, a gente trabalhou um pouquinho a questão das autoridades. Eu não vou repetir aqui para a gente economizar tempo, mas lá a gente mostra que a autoridade do homem é mais voltada à questão da segurança, como a gente viu a raiz lá no Gênesis de Adão, que era de lavrar e de guardar o jardim. Então o homem ele tem uma autoridade exercida maior assim na segurança, né? Quando ele pode prover uma segurança. E as mulheres nós vimos que ela tem a sua autoridade exercida pelo encantamento, pelo mistério, pelo não traduzível, pela conectividade de ver a ordem, né, das questões que Adão ali administrou, também muito pela moral como baluarte, né, desse canal dos valores que transcendem, né, a criação. Então a mulher também tem esse gancho de autoridade. A gente trabalha isso lá no Sob Qual Olhar Você Está, também um pouquinho lá no vídeo do véu. Então se você quiser dar uma olhada lá, a gente explica biblicamente essas autoridades. A primeira grande diferença entre homens e mulheres é realmente a sua diferença no comportamento emocional. Os homens, eles têm uma necessidade de querer consertar tudo. Eles colocam um boné e falam, né, o Senhor conserta tudo. Eles sentem que quando há um problema, ele tem que consertar aquela situação, então ele tem que resolver o problema. Então, por exemplo, muitas vezes as mulheres estão passando por algum problema e elas levam esse problema para o homem. E o homem ele quer resolver o problema da mulher, porque ele acha que resolvendo ele está amando, ou seja, está facilitando a vida da mulher. Então os homens eles querem consertar tudo o tempo todo. Só que as mulheres não querem ser consertadas, elas querem ser amadas, acalentadas. Então, quando uma mulher leva um problema, ela não quer que você proponha uma solução, mas que você entenda e compreenda os seus sentimentos. Então, as mulheres muitas vezes ficam frustradas porque os homens elas não são acalentadas e os homens se sentem frustrados porque a mulher não aceitou a proposta da sua solução, então ele se sentiu um incompetente. Da mesma forma, as mulheres têm a mania de criar o comitê para o progresso da casa. Tudo a mulher ela quer fazer progredir, ela quer melhorar, se tá bom pode ficar melhor. Então ela fica dando conselhos não solicitados aos homens, o que os incomoda muito, porque ele sente com esse comportamento da mulher que ele não está sendo bom o suficiente, porque se ela fica aconselhando a ele o tempo todo a querer mudá-lo, ele se sente muito mal com isso. Então as mulheres também têm que entender que se o homem não pediu a sua ajuda, você não tem que dar conselho. Você simplesmente confia e deixa ele fazer o que ele quer. Se depois não der certo, ele vai quebrar a cara, vamos colocar assim, e ele vai crescer com aquele erro. Agora, se ele vir a pedir o seu conselho, significa que ele já está seguro, né, emocionalmente, para que você possa então contribuir com algum aspecto. Quer dizer que os homens não possam ajudar a resolver os problemas. Eles podem, no momento em que as mulheres não estão aborrecidas, porque quando a mulher está aborrecida com algo, ela quer ser acalentada, ela quer ter essa segurança emocional. Então ela quer simplesmente ser ouvida. Então os homens eles precisam aprender a ouvir as mulheres. E quando uma mulher ela tende, né, a falar de algum assunto, a reclamar, que as mulheres elas veem, né, a sua expressão do amor partilhando. Se ela partilha muito com você é porque ela ama você, porque se a mulher ficar em silêncio aí alguma coisa aconteceu de errado,
né? As mulheres gostam de compartilhar e de falar. Então, às vezes ela quer falar da sua vida e dos seus problemas, né? Que ela tá aborrecida, mas ela não está te culpando por isso, ela só quer que você a escute, a compreenda, né? E dê ali esse subsídio ali emocional. Da mesma forma que os homens podem ser aconselhados sim, contanto se for solicitado. Porque quando ele pedir o seu conselho, é porque ele está querendo um feedback de você mesma. E ele vai te dar essa oportunidade, você pode então sugerir alguns passos que ele pode melhorar. Mas se ele não solicitou esse conselho, é melhor você não ficar opinando, né? Porque isso pode ferir muito o homem de ele se sentir incompetente, de não saber ser o herói da mulher. A mulher também tem que aprender como abordar o conselho. E não falar assim, não, mas você é um ignorante, você não sabe de nada, que não sei o que, a culpa é toda sua, você vai ficar gordo e que não sei o que. E não pode falar assim, ela tem que ter uma técnica de abordagem, por exemplo. Você não vai comer essa carne tá toda gordurosa, você vai ter um infarto e que não sei o que. Mas falar, poxa, eu acho que a gente podia comer um alimento mais saudável, assim a gente tem disposição para fazer outras coisas e não sei o que. Porque você já leva a solução no questionamento e não o problema, né? Que aí você também já mostra para o homem essas diretrizes que ele pode melhorar, sem atingi-lo frontalmente, né? Do mesmo tempo que os homens têm que entender que as mulheres necessitam muito da segurança emocional. Então, a pior coisa para uma mulher é se sentir abandonada, lidar com a indiferença, a perda da segurança. E por mais que a mulher seja mais assim, nossa, bem sucedida e não sei o que, ela sempre vai precisar da sua segurança. Por isso que uma mulher fica muito ofendida quando os homens olham para outras mulheres, falam de outras mulheres, porque ela se sente abandonada, ela se sente traída. Então os homens também têm que tomar cuidado nessa segurança emocional, né? De ter o olhar só para ela, tem que ser única, aquela coisa toda, né? E, gente, as mulheres não procuram muito a segurança do financeiro. É claro que é importante, mas assim, não é o mais importante. Muitos homens acham que a segurança financeira é tudo, assim, sabe? E não. Cada mulher vai ter ela vai procurar a segurança de alguma forma. Tem mulheres que são superficiais que vão procurar a segurança num carro legal, num cartão de crédito, mas eu espero que você seja um homem inteligente, de querer uma mulher inteligente, tudo de bom do seu lado, né? Porque aí uma mulher que vai exigir outras seguranças, e principalmente emocional, né? Então, essa dimensão. Uma outra diferença entre homens e mulheres é como eles lidam com o estresse. A mulher, ela lida com o estresse desabafando, falando do problema, porque assim ela expande a situação e se torna menos indefesa. Então, para a mulher é importante, quando ela está no problema, a partilhar, a desabafar. Então, o homem também tem que saber lidar com o estresse da mulher, de querer conversar com ela, ouvi-la, sem ficar propondo solução para tudo, mas acalentar. Por exemplo, a mulher chega no final do dia e fala dos seus problemas. Então, o homem vai falar assim com ela, poxa, você é realmente um anjo, vem aqui, deixa eu te dar um abraço e não sei o quê. Que a mulher vai se sentir acalentada, né? Vai se sentir segura ali. Agora, os homens, quando eles estão estressados, eles se fecham, eles vão para a caverna, né? Eles ficam calados. Por quê? Ele vai tentar ali administrar aquele problema e resolver aquela situação. Mas a mulher fica enlouquecida quando os homens vão pra caverna. Porque ela acha que não, já tá me traindo. Não, porque ele já tá pensando em outra. Não, porque eu não tô sendo satisfeita. Ele tá sendo satisfeito comigo e não sei o quê. E fica forçando o homem a sair da caverna. Mas quando o homem vai pra caverna, você tem que deixar ele ir, ficar lá, pra poder lidar com esse problema. Ele vai sair da caverna, não precisa achar que ele vai e não volta, ele volta, mas ele precisa. E às vezes ele precisa também de lidar com pequenos problemas do dia a dia para abstrair do seu problema geral e aí resolver pequenos problemas. Por exemplo, ele vai ler um jornal, aí ele vai querer solucionar o problema do país, aí ele vai ali se aliviar um pouco, ou ele vai ver um jogo de futebol, porque ele vai começar a entrar no problema do time, solucionar problemas ali pro técnico e não sei o que, então ele vai também se esvaziar um pouquinho ali, né? Então o homem ele precisa também dessa válvula, de poder ir para sua caverna, a mulher entender isso, sabe? No momento que o homem estiver nesse período, a mulher fazer outras coisas, sei lá, sair com as amigas, ter outras atividades, não fazer do homem o único objeto
da sua segurança, sabe? Então, assim, deixa ele lá, deixa ele maturar os seus problemas e você vai ter as suas coisas também pra fazer, sabe? Como motivar o sexo oposto, né? As diferenças atraem, né? Então, os homens e as mulheres, eles são complementares em tudo. Então, onde os homens são rígidos, angulares, frios, as mulheres são macias, arredondadas e quentes, né? Então, as mulheres têm um vazio íntimo que os homens podem preencher. Na juventude, os homens são muito fechados no seu autorreferencial. Então, ele quer sempre, ele acha, né, que a sua satisfação vai estar na construção dele mesmo, na segurança dele mesmo. Então, ele vai querer ter o melhor carro, ele vai querer ter as melhores coisas, ele vai querer sempre mostrar o seu status e não sei o quê, porque ele está fechado no autorreferencial. E as mulheres, elas vão estar muito mais dadas ao sacrifício, de doar a si mesma. Mas quando chega a maturidade, as mulheres aprendem que elas precisam receber o amor para se realizar. É assim que ela vai se satisfazer, quando ela se abre, quando ela é vulnerável, né? Só que isso dá a margem para insegurança, né? Porque a mulher se coloca na vulnerabilidade. Então a mulher também tem que ter uma segurança muito grande de si para poder aprender a receber o amor. Da mesma forma que o homem também tem que ter uma estabilidade, né, muito grande de saber que ele pode se doar. E quando ele se doa, ele também se abre a poder lidar com a incompreensão, com não mérito, né, de que ele com a incompetência, vamos colocar assim. Então, é o abrir a si mesmo que se realiza. Então, a mulher tem que aprender a receber amor e o homem tem que aprender a dar o amor. E assim, realmente, há essa satisfação plena de ambos os sexos. Isso é uma coisa muito interessante, né? No final do dia, as mulheres já estão cansadas, né? Por tudo que elas fizeram no dia. E quando elas chegam em casa à noite, ela quer fazer tudo pro marido, né? Achando que ela vai satisfazer o marido, então ela tem que ser uma super mulher. Mas não, quando chegar no final do dia, a mulher ela tem que descansar para receber o amor. E não ficar ali querendo ser uma super mulher, fazendo tudo, dando conta do recado, reclamando com o marido. Olha só como uma super mulher, como eu fiz tudo. O homem, ele quer receber também o amor, mas a partir do momento que a mulher mostra que ela precisa receber, e o homem também quer dar esse amor, e ali ele vai também se satisfazer na competência de saber que ele é necessário, que a mulher precisa dele. Então eles vão se realizar e tudo. Isso é uma coisa muito interessante porque força os dois à integralidade de gênero, como a gente falou lá no vídeo das 10 vantagens da castidade. Como nós também falamos aqui, a autoridade masculina se dá muito pela segurança e das mulheres pela moral, né? Então, assim, os homens, eles têm a questão mais objetiva e as mulheres têm mais do lado sentimental. Então, quando o homem, ele quer se dar à mulher, ele exerce também o seu sentimento de amor. E isso abre a sensibilidade, ou seja, a sua autoridade bem estabelecida, que é o seu descendente, né, daqui da terra, propicia o seu ascendente, ou seja, os seus sentimentos. Aflorar a sensibilidade, de não fazer da mulher um objeto, mas um ser que deve ser amado, que tem ali diversas dimensões, que precisa ouvir, né? Elaborar esse lado pessoal. Da mesma forma que a mulher, ela quer receber amor, ela pode dar o amor também, né? Pela sua autoridade descendente, mas isso força o seu ascendente, né? Que é a questão da objetividade masculina, ou seja, ela tem que mostrar pro homem o que ela quer. O problema das mulheres é que elas acham que porque nós somos mais intuitivas, a gente já sabe o que está precisando e já fazemos por nós mesmas, que os homens também têm essa capacidade cognitiva. Mas deixa eu te falar uma coisa, os homens não sabem, entendeu? Você tem que falar para ele o que você quer. Porque realmente, gente, eles não sabem, eles não vão enxergar o que tem que ser visto, se você não pedir para ele. Então as mulheres precisam estabelecer os limites do que quer ser amada, de como quer ser amada. E aí, quando o homem experimenta os limites, ele também é estimulado a dar mais, a dar conforme a mulher quer. Então a mulher também tem que ter essa segurança, nessa objetividade de saber estabelecer ali para o homem tudo aquilo que ela necessita. Então toda a dimensão é o quê? Os homens precisam aprender a demonstrar que se importam. E as mulheres precisam aprender
a demonstrar que confiam, para que assim você dê aquilo que é necessidade do outro. A mulher precisa saber que você se importa com ela, que você não menospreza os seus sentimentos, que você se preocupa, né, com as suas dimensões afetivas e que você não é o problema. Você é uma pessoa com quem ela confia e que quer receber essa segurança emocional. Da mesma forma que as mulheres precisam também ver que os homens são muito vulneráveis emocionalmente e que ele quer ser o herói dela. Então a mulher precisa aprender a apreciar, né? A poder demonstrar para ele essa conectividade de que realmente ele está sendo um bom guarda, né? Um bom segurança, né? Ela tem que apreciar todas as atitudes do homem. Outra diferença é que os homens são como elásticos e as mulheres são como ondas. O que significa isso? Os homens, eles precisam periodicamente se aproximar e se afastar. Eles se aproximam porque eles são ávidos por intimidade, mas muitas vezes os homens precisam se afastar para garantir a sua autonomia, para poder ser realmente a cabeça, né, para ser a pessoa que tem o domínio de si mesmo. Então ele periodicamente se aproxima e se afasta. E as mulheres não têm que ficar com medo no período do afastamento, porque ele vai voltar, e quando ele volta com mais paixão ainda, né, querendo intimidade mesmo. Da mesma forma que a mulher, ela é como uma onda. As mulheres, elas são uma onda. Então ela vai lá em cima e depois ela desce. Só que quando ela sobe, ela tá podendo dar muito amor. Mas quando ela desce, ela vai no fundo do poço, né? Ela precisa que o homem garanta que essa segurança ao fundo do poço vai ser estável. Ele tem que estar com ela, né? E aí ele também tem que entender que a mulher, ela vai voltar a subir na onda. Ela não está enguiçada, que precisa de propor soluções, né, para os seus problemas. Mas ela vai conseguir naturalmente vir de novo para a superfície. As mulheres, elas só precisam de um período de readaptação. Quando a mulher passa por um problema, uma crise ou desce na onda, ela vai se readaptando. Os homens não, eles são elásticos. Da mesma forma que eles foram, eles voltam. Isso para as mulheres às vezes é meio chocante, né? Que elas falam, poxa, mas ontem estava de um jeito, agora já está assim, mas que hipocrisia é essa? Que não sei o que, papapá. Porque os homens não precisam de períodos de readaptação. E nós mulheres já somos todas assim, todas arredondadas, todas ondas mesmo, né? Então, mas a gente tem que entender, né, essa dimensão, tanto a mulher de que o homem ele é assim, da mesma forma que ele vai, ele volta. E que as mulheres também precisam de readaptar. Então os homens precisam também ter todo um jeito especial, etc. O que acontece? Muitos homens e muitas mulheres, eles sentem que eles se dão no relacionamento. Que eles se dão para outra pessoa. Mas que eles nunca recebem de volta. Parece que é sempre uma doação infinita de si mesmo e que ele nunca sente essa reação de volta para eles, né? Porque a gente tem que entender que a necessidade do gênero oposto, ele é diferente do nosso. As mulheres, o que elas precisam receber? Elas precisam de carinho, compreensão, respeito, se sentir única, apoio e reafirmação. As mulheres precisam ser reafirmadas todos os dias de que ela é a mais linda, de que ela é a mais tudo de bom, de que ela é a única no planeta, que ela é especial. As mulheres precisam ser reafirmadas. Senão ela vai achar que você está achando isso de outra mulher. Então você tem que dar essa estrutura que a mulher precisa receber. Da mesma forma que os homens precisam de confiança, aceitação, apreço, admiração, aprovação e encorajamento. Ou seja, a mulher tem que dar para o homem, não é o carinho, né, que as mulheres acham que porque ela precisa receber carinho, ela tem que dar carinho. Mas não, ela precisa dar primeiramente todos esses requisitos que o homem precisa. Da mesma forma que o homem, ele não precisa de dar sempre apreço, confiança, encorajamento para a mulher. Ela precisa do quê? É do carinho, né, que é primeiro para ela, o carinho, a compreensão, o respeito. É claro que todos nós precisamos desses 12 pontos, né? Mas a necessidade primordial de cada um é aquilo que não é o que eu preciso primeiramente para mim, né? Então, por exemplo, muitas mulheres acham que elas estão amando quando elas estão querendo compreender, quando elas ficam fazendo 1 milhão de perguntas para o homem, saber tudo.
da vida dele, porque ela acha que ele está achando que ela está sendo compreensiva, que ela está preocupada, mas o homem se sente dominado, controlado, ele não gosta disso. Da mesma forma que o homem, ele acha assim, ah não, eu vou dar tal coisa para a mulher que vai resolver o problema dela, ah, porque eu vou resolver essa situação e que não sei o que, mas mais do que isso, ela precisa do seu apoio, do seu carinho, da sua compreensão. Né? Então, isso força a sair de mim, as mulheres a serem mais objetivas, a ver as questões que ele está fazendo ali para apreciar, e os homens também propiciam essa outra integralidade de que não é uma coisa que vai satisfazer a mulher, mas é o seu próprio sentimento, a sua própria pessoa, o seu ser como homem. Um exemplo muito engraçado é a questão das histórias infantis, né, que a gente vai colocando nos novos tempos, que os homens, eles sempre têm aquele desejo interior de ser o príncipe da mulher. Então ele quer matar o dragão, né? Ele quer lá e mostrar pra mulher, olha só o dragão que eu matei por você e não sei o que. E a mulher fica, oh, e não sei o que, fica admirada, eles são felizes para sempre. Mas hoje as mulheres não querem mais que o homem mate o dragão. Aí quando ela chega lá pra ele, quer matar o dragão pra ela fala, não, dá esse veneno aqui pra ele, porque vai ser melhor, que não sei o que. Ele vai comer, ele vai morrer. Aí ele vai e segue a sugestão da mulher, porque ele acha que vai ser o herói dela fazendo o que ela quer. Mas aí ele se sente desmotivado, porque ele não teve força nenhuma para poder fazer aquilo para ela. Não foi apreciado, ele não teve mérito em cima disso. Aí depois, na outra vez, o homem vai matar de novo o dragão, a mulher, ah não, não precisa de fazer isso, agora você joga um laço ali, ó, que você dá um nó, e aí você já dá um nó, um mata-leão lá no não sei o que, e a mulher quer ensinar pro homem, porque ela acha que ela vai estar ali na compreensão dele, de querer ajudá-lo, não sei o que. E o homem se sente desmotivado, né? Porque, poxa, ele já fez tudo, não precisa mais de matar um dragão. Uma outra coisa que a gente tem que aprender na nossa desigualdade de gênero é a forma de discutir, né? Muitas vezes nós não discutimos pelo que nós estamos dizendo, né? Nós não ficamos chateados por aquilo que nós estamos falando, mas a forma como nós estamos falando. Porque quando a gente está brigando, às vezes, né? O que os homens ficam? Como que eles ficam? Eles ficam concentrados de estar certo e esquecem de ser amável, invalida os sentimentos da mulher. E a mulher fica triste porque ele está sendo grosso, está sendo ríspido, porque ele tem que ganhar a todo custo. Porque ele se concentra em vencer, que ele é o cara, ele que tem a razão. Da mesma forma que as mulheres, elas começam a invalidar o homem por essa postura e começam a rejeitar, falando que a culpa é dele, que não sei o quê, e começa a tirar todo o apreço pelo homem, e ele se sente pior ainda. Então os dois saem perdendo. Por isso que os homens, eles têm que aprender que as mulheres, elas precisam se sentir acalentadas. Ele tem que aprender a falar sinto muito, desculpa, né? Porque ela precisa ter esse alento, sabe? De que ele se sente mesmo com os seus sentimentos. Agora, se a mulher fala sinto muito pro homem, às vezes isso é ruim, porque ele fala, se mostra como se ele não foi o herói dela, aquela coisa toda. É engraçado, por exemplo, se uma mulher falar para um homem, qual o problema, amor? O homem pode ficar muito triste, muito revoltado. Bom, ela tá perguntando que eu tenho problema? Por que eu tenho problema? Ela tá vendo problema? Então eu não tô sendo bom o suficiente? Já o homem, quando pergunta pra mulher, qual o problema, amor? As mulheres ficam super felizes, porque, poxa, ele se preocupa comigo, não sei o quê. Pra você ver como que é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Então, a gente também tem que aprender, até na discussão, né? A saber o que o outro precisa. E se eu tô vendo ali que tá pegando fogo e tá começando a discussão muito forte, é porque houve uma resistência. Então, tem que investigar aonde começou a resistência. Foi a mulher que começou a rejeitar o homem, a desaprová-lo, né? A mostrar desconfiada com um tom de rejeição, e isso criou a resistência nele, ou às vezes foi porque a mulher não se sentiu acalentada, está aborrecida e cada vez mais aborrecida, porque faltou do homem essa capacidade de segurança emocional, de sustentá-la também nesse sentido. Outra diferença também entre os sexos é a questão do marcar pontos. Os homens e as mulheres, eles marcam pontos de maneira diferente. O homem, ele acha que marca muitos pontos com o tamanho do presente. Então, se ele der um carro para a mulher, ou se ele fazer uma mega operação, ou tiver um contra-cheque muito gordo, ele acha que ele está marcando super pontos para a mulher. Só que para a mulher, isso é apenas um ponto. É só um pontinho para ela.
A mulher precisa de vários pequenos pontos, acumular muitos pontos para se sentir amada. E o homem acha não, que ele tendo um contra-cheque gordo, que ele sendo um cara muito bem sucedido, que não sei o que, ele já tá marcando 60 pontos. Aí acontece o problema do seguinte, o homem trabalhou o dia inteiro fora, ele acha na cabeça dele que marcou 60 pontos e exige que a mulher marque esses 60 pontos para ele de volta. Só que a mulher, ela trabalhou também o dia inteiro, acha que marcou 60 pontos, mas para ela, o trabalhar dele equivale somente a 1 ponto. Então, quando eles vão se encontrar, a mulher acha que ele tá com menos pontos, né? E o homem também acha que ela tem que dar mais pontos para se ter equivalência com ele. Então sempre fica um achando que não tá recebendo, não tá dando o suficiente. Mas os homens têm que ver que a mulher, vamos colocar assim para vocês entenderem mais ou menos, que a mulher é como se fosse um tanque de gasolina, né? Então você tem que dar ali sempre pequenos pontinhos. E as mulheres não marcam os pontos de acordo com o tamanho, mas sim com a frequência. Então, vários pequenos pontos para ela marca. E é tão equivalente do que dar grandes coisas. E é verdade, por exemplo, um homem que dá uma flor para ela, que é romântico, dá uma caixa de bombons, leva para passear, né? Uma mulher que o cara lembra de esvaziar a lixeira, de ajudar nas questões da casa. Tudo isso são manifestações de amor que ela vai marcando esses pontos e vai enchendo o tanque, até o momento que ela está com o tanque cheio e ela pode dar o amor, né? Porque eles vão estar empatados. Então é sempre nas pequenas coisas que para a mulher equivale essa segurança emocional, de que ele se preocupa, de que ele está atento às coisas. Dessa forma, a mulher começa a apreciar mais o homem e o homem se sente fortalecido, de que ele é útil, de que ele é necessário. Então também os pontos que ele tem por ela começam a crescer e aí dá um equilíbrio emocional no casal. Por isso, gente, meninas, os homens precisam saber que estão marcando ponto, porque eles não sabem que estão marcando ponto. Então você tem que apreciar suas atitudes. Se ele tá fazendo um monte de coisa e você não tá falando nada, porque você acha que já tá subentendido, o homem acha que ele tá sendo um banana ali e não tá fazendo nada de útil. Então ele se sente desmotivado, desnecessário. E aí ele também fica com esse desbalanço. Por isso, rapazes, sintam-se aliviados. Vocês não tem que fazer mega coisas para poder conquistar uma menina, assim. Mas é simplesmente passar a segurança para ela, a segurança emocional, a segurança no se vestir também, né? Gente, um homem assim que tem segurança, sabe, é tudo de bom. Cada mulher, como eu disse, procura uma segurança. Procura uma segurança. E se o homem não dá essa segurança pra ela, vai procurar essa segurança em outro lugar. É assim que acontece. Ao mesmo tempo, né, mulheres, que se você não dá o apreço pro homem, se você não mostra que ele é importante, que ele tem dignidade, que ele é respeitado, né? Que ele você vê que ele faz as coisas por você. Se você não demonstra isso pra ele, ele também vai querer procurar aprovação nas mulheres aí, né? E tem mulher que adora aprovar rapidinho só pra conseguir outras coisas, né? Então tem que ter esse esforço da parte dos dois, sabe? O que acontece se esses pontos eles ficam desbalanceados? É uma coisa meio louca, mas que acontece. Por exemplo, vamos supor que a mulher ela acha que ela tá com 40 pontos e que o homem tem 10 pontos. Ela começa a ficar ressentida. Quando a mulher começa a ficar ressentida, muito ressentida porque não tá enchendo o tanque, né, dela, o que ela faz? Inconscientemente, ela subtrai esses 10 pontos do dela e fica 30-0. E ela fica ressentida, muito ressentida, quando o homem chega a 0. E aí ela começa a ter um olhar frio e fala assim com ele: você é um 0, você é um 0. E o homem fica muito chateado. Agora, quando o homem fica também com um desbalanço de que a mulher não está apreciando ele, o homem é pior, ele não subtrai. Ele faz uma outra matemática louca, ele tira ponto da mulher e pode até dar uma nota negativa, tipo um -20, sabe? E ele fica com muita raiva, sabe? Dá uma nota negativa para a mulher. Só que as mulheres têm uma compensação. É só você dar amor, apreciar mais um pouco, que ele devolve os 20 pontos para você. Agora, para a mulher, é 0 no 0. Ele vai ter que reconstruir os pontos aos poucos, né?
pra poder conquistar de novo o seu coração. Por isso que eu falo, né, que as mulheres são ondas e que os homens são elásticos, né? Eles vão e voltam. As mulheres são todo um processo. Por isso que ser homem de verdade é uma arte. Se você é homem de verdade, parabéns, porque tá faltando muitos homens sérios aí na nossa sociedade. Quando uma mulher tá apaixonada, ela instintivamente dá o seu amor. Ela dá o amor, porque a mulher tem essa tendência de querer dar amor mesmo. Mas o homem, se a mulher não pede o amor dele, ele acha que está dando o suficiente e não vai ficar dando mais. Então a mulher tem que pedir para o homem aquilo que ela quer que ele faça, porque senão ele não vai saber. Como eu disse também antes, ele não tem essa capacidade intuitiva como nós temos de prever as dificuldades. Então quando a mulher quer alguma coisa, ela tem que escolher um momento apropriado para isso, não exigir, ser breve, ser direta e não pedir em P. O que esse não pedir em P? Eu poderia. Você poderia fazer tal coisa pra mim? Não. É você faz tal coisa. Porque se você falar você poderia fazer uma coisa pra mim, ele vai entender o seguinte: nossa, ela tá falando que eu poderia, é porque ela tá falando que eu não fui capaz de poder fazer isso. Então eu não sei se eu vou querer fazer, e começa um monte de mimimi. Mas se você fala você faz tal coisa, você já dá um mandato de que ele tem uma competência a ser realizada. Então, também tem toda essa dinâmica psicológica. Por exemplo, as mulheres muitas vezes pedem indireta. Alguém precisa pegar as crianças e eu não posso. Aí ela acha que o homem vai entender que ela está pedindo para ele pegar as crianças na escola. Mas você não falou. Aí depois ela briga. Mas você não entendeu que as crianças deveriam ter alguém para pegar? Mas por que você não sei? Que começa com mimimi e a reclamação. Ele não vai entender. O homem tem que ser direto. Então você tem que perguntar diretamente para ele. Por exemplo, o quintal está realmente bagunçado. O homem vai entender que ele tem que limpar o quintal? Você tem que falar: você limpa o quintal? Você pega as crianças? Você esvazia o lixo? E não, em vez de você poderia esvaziar o lixo, que não sei o que, papapá. Quando a mulher pede algo e o homem começa a resmungar, a mulher também não tem que ficar chateada por isso. Porque é como se fosse uma ginástica matinal que ele tem para poder reconsiderar o seu pedido, sabe? De ter que, eu vou ter que fazer tal coisa, mas eu não queria, e não sei o que, mas eu não posso perder a minha competência, então eu tenho que fazer, mas eu preferia ficar vendo TV, que não sei o que, então ele começa a resmungar. Mas mulheres, não achem ruim disso, isso é uma coisa normal do homem. Fiquem em silêncio e deixe ele fazer as coisas. Por exemplo, pede pro homem lá: você compra o leite? Aí o homem fala: não quero comprar o leite. A mulher também tem que estar aberta ao não do homem. Não é porque ele está te rejeitando, né? Que as mulheres acham que os homens sempre têm que fazer tudo o que elas querem. Mas se o homem falou não, é porque ele tem uma razão para aquilo. Então você não tem que ficar sentindo rejeitada, sabe? Se ele pudesse, ele realmente faria, ele vai fazer. Então a mulher fala: você pode comprar o leite? O homem fala: não posso. Ficou em silêncio, beleza. Aí depois uma outra vez: você pode comprar o leite? Você pode não. Você compra o leite, né? Eu tô aqui já caindo. Você compra o leite? Aí ele começa a resmungar: não, mas que saco, queria estar aqui vendo minha televisão, porque não sei o que, começa a resmungar, mas ele vai, comprou o leite. Quando chega em casa, a mulher aprecia: poxa, muito obrigada por você ter comprado o leite e tal. Aí na terceira vez ela vai pedir: você compra o leite? Ele já vai sem resmungar, porque ele sabe que ele vai ser apreciado depois, que ele não vai esquecer que a mulher apreciou dele, não fez pouco caso dele. Ele vai lá, compra o leite e tal. E a mulher: poxa, que bom, muito obrigada, você é ótimo, né? Me ajudou nessa e tal. Foi apreciado. Na quarta vez, o homem nem precisa de pedir, ele já vai feliz e vai comprar o leite. E a mulher já fala: poxa, muito obrigada, porque você é tão especial, você comprou leite, você me ajudou, sem precisar pedir dessa vez, olha só como você é um homem, um super-homem, não sei o quê. Aí na quinta vez a mulher comprou o leite. E ela deixou o leite lá já na geladeira. E o homem vai ficar até triste e falar: poxa, eu queria comprar o leite. Eu queria poder ir lá para poder simplesmente ser o herói dela, para ela poder falar como você é especial e que não sei o que, né? Então a mulher tem que educar o homem no seu amor. Ela tem que ser inteligente, sabe? E não ficar querendo
chocar, né, de que ela é a melhor, que eu não sei o que, dar esse valor ao homem, né. No próximo vídeo, né, se der pra gravar, que eu quero falar da dimensão teológica disso, do homem ser a cabeça, é justamente isso, né, o homem é a cabeça, deixar ele administrar, sabe, e a mulher ser a rocha, a igreja, né, como personificação de Efésios 5 lá, né, do matrimônio. A mulher é a moral, a rocha ali que vai dar o apoio. O homem vai administrar ali, mas tudo ele faz ali, né, visando a igreja, né, visando a esposa. Os homens são muito, gente, eles querem muito ter o amor da esposa, da mulher, né? Mas a mulher também tem que mostrar essa recíproca, né, de que ele tá fazendo certo e tudo, então educar o homem conforme o seu próprio amor. E quando começamos a perder pontos ou tirar pontos do outro, né, o que acontece então para recuperar? Uma estratégia muito interessante, muito importante, é a questão das cartas. Quando você está vendo que o ressentimento está começando a brotar, porque geralmente os ressentimentos, gente, da nossa vida, é numa proporção de 90/10, né, por exemplo. Tudo que a gente vê, o que está acontecendo, na verdade é somente um aflorar de feridas da nossa infância, de coisas lá da nossa infância, da nossa adolescência, aquelas feridas, porque quando a gente está na infância, na adolescência, principalmente na infância, né? A gente não tem capacidade de dar muito amor, mas só de receber. E se faltou amor nessa época, a gente cria feridas emocionais, né? Então, às vezes, quando uma coisa está muito estourada no relacionamento, pode ser que isso seja um aflorar de uma ferida do seu passado. Porque quando a gente se sente amado, a gente se sente seguro em expor mais da nossa vida. E essa segurança também faz aflorar também isso que não está resolvido. Então, por isso que é muito importante escrever as cartas de amor. Quando você vê que está ressentida com alguma situação, faça a carta nesse esquema. Primeiro, coloque ali toda a sua raiva. Por que você está com raiva daquele ressentimento? Depois da tristeza, do porquê que essa raiva gerou uma tristeza em você. Depois dessa tristeza, o medo. Porque esse medo faz você ficar triste, faz você ficar com raiva, porque tem um fundo de medo, né? Depois do medo, o arrependimento, de você entender a situação, de que o porquê aconteceu tudo aquilo. E no final, o amor. Amar a pessoa também pela situação toda. Por exemplo, aqui vou dar um exemplo aqui que a mulher pode fazer. Sobre o marido ou o namorado ou a pessoa que você se relacionando que se atrasou. Primeiro, a raiva. Estou com tanta raiva por você estar atrasado. Segundo ponto, a tristeza. Estou triste por você ter se esquecido de mim. Terceiro ponto, medo. Tenho medo de que você não se importe realmente comigo. Quarto, arrependimento. Sinto muito por não perdoar tanto. Quinto, amor. Amo você e perdoo por estar atrasado. Eu sei que você realmente me ama. Obrigada por tentar. Essa questão das cartas, gente, vale para qualquer ressentimento que a gente tenha na vida, inclusive até mesmo de Deus. Se você tem alguma dificuldade quando aflora esses sentimentos, faça as cartas, escreva e coloque isso também, né, na oração, porque na carta a gente gera uma intimidade, uma privacidade, a gente começa a esmiuçar melhor os nossos sentimentos, a pautar o porquê da raiz de cada problema e depois injetar ali o amor, como nós gostaríamos que a gente recebesse. E se a gente é de uma pessoa que a gente não tem muito mais contato, ou que já faleceu alguma coisa, sempre colocar sob o olhar de Deus, né? Porque Ele é a fonte de todo amor que nós precisamos. E daí, a gente curando essas feridas do passado, a gente vai não criar tantos problemas mais, né, no nosso relacionamento de transferência dessa falta de amor pro outro, né? Porque o outro não tem que dar conta de resolver da minha vida. Ele é meu companheiro, é uma pessoa para caminhar comigo, para compartilhar. Mas a cura de todas as nossas feridas, o amor que a gente precisa, sempre vem de Deus. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa partilha. A gente vê que os homens e as mulheres são realmente diferentes, psicologicamente, anatomicamente, hormonalmente, totalmente diferentes. E essa diferença que faz a gente se gostar tanto, né? Os homens precisam das mulheres, as mulheres precisam dos homens. A gente tem que entrar em conformidade com essa desigualdade e dar ao outro aquilo que ele precisa e não aquilo que eu espero receber, né? E assim a gente vai se forçando. O amor é abrir-se, o amor é dar-se, o amor é se contrariar.
né? Então, mesmo naquilo que eu acho que é difícil, às vezes as mulheres entender o silêncio dos homens, às vezes os homens ter que ouvir e sustentar a reclamação das mulheres, mas com o hábito a gente ter forma e a gente se capacita melhor na escola do amor e assim a gente vai ter relacionamentos mais sólidos, mais sadios, mais alegres, mais felizes, porque o amor ele existe para crescer, mas para crescer tem que aprender a se relacionar. Então é isso, gente. Se você gostou dessa partilha, desse pequeno estudo, se inscreva nesses links aqui de baixo para você receber os nossos próximos vídeos e acompanhar os nossos estudos, tá certo? E se você gostou, achou que foi bom para você, te acrescentou alguma coisa, divulgue para os seus amigos para que mais pessoas conheçam a verdade de Deus. E a verdade nos libertará. Então é isso, gente. Um grande beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Graça e paz.